Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quer saber? Eu acho que quando você teve um grande fracasso em sua vida e você encontrar fé para continuar com Deus e deixar para trás o seu passado, esta é uma das maiores coisas que você pode fazer em sua vida. Vamos, você não pode ter uma maturidade espiritual. Eu não posso, e você não pode, nós não podemos nos tornar o que Deus quer que sejamos e fazer o que todas as outras pessoas no mundo estão fazendo. Agora, eu não sei o quão confortável ou desconfortável isso vai ser para algumas pessoas hoje, mas eu vou te dizer que nós precisamos ouvir mais sobre não vivermos no pecado, dizendo não às coisas, não nos comprometendo, porque o inimigo está usando isso para trazer engano para a vida das pessoas. É só um pouquinho, todo mundo faz isso, não vai fazer muita diferença. Eu estou implorando a você hoje, e sabe, o apóstolo Paulo diz, eu rogo a vocês. Às vezes, quando você está tentando fazer o tipo de coisas que estamos tentando fazer e que você vê o que Deus quer fazer na vida das pessoas e você vê que elas continuam se comprometendo, você fica assim, por favor, comece a fazer o que você realmente acredita que Deus quer que você faça e não aquilo que os seus amigos querem que você faça. Amém? Certo, posso ter os meus atiradores agora? Vamos lá, você tem atiradores em sua vida, atiradores que tentam você se comprometer. Vamos atirar um pequeno comprometimento e ver o que acontece. Ok, isso é bom. Ok, agora aqui está no que eu quero que você preste atenção. Eu sabia que isso aconteceria, então eu já tinha planejado. Podem voltar e eu vou chamar vocês depois. Ouça. Quando eles atiraram as pedras do comprometimento lá, vocês estavam tentando pegá-las. Eu poderia dizer amém, poderíamos ir almoçar, pois você já entendeu a mensagem? Todos vocês estavam tentando pegá-las e o que todos deveriam estar fazendo é... deveriam fazer tudo o que pudessem para evitá-las. Sabe, o apóstolo Paulo tinha um fluxo de Deus em sua vida, não há dúvida sobre isso. E então, nós vamos ver algumas escrituras e saber o porquê. Atos 23, 1. Então Paulo, olhando firmemente para o conselho do Sinédrio, disse, irmãos, eu vivi diante de Deus cumprindo meu dever com uma consciência perfeitamente boa, até o dia de hoje, como um cidadão e um verdadeiro e leal judeu. Deixe-me dizer novamente, Deus nos deu a nossa consciência e quando sua consciência foi iluminada pelo Espírito Santo, agora existe uma falsa culpa que as pessoas podem carregar. Eu tive um problema com isso por um longo tempo. Eu tive que aprender a palavra de Deus para saber o que realmente estava certo e o que estava errado, porque, para ser sincera, se você não sabe disso, qualquer coisa que você tente fazer para se divertir, o diabo vai fazer você se sentir culpado. Então, nós precisamos saber o que é a verdadeira convicção do Espírito Santo em comparação com o que é a condenação do diabo. Amém? O que Paulo disse, que eu amo, ele disse, estou livre para fazer qualquer coisa. Não há nada que seja ilegal para mim. Em outras palavras, para ser honesta, você pode se comprometer e ainda assim ir para o céu? Muitas das coisas sobre as quais vou falar, talvez você possa fazê-las e ainda ir para o céu, mas não é o melhor para você. Isso não é o melhor testemunho para o mundo? Sabe, o mundo está olhando para nós, procurando desculpas para nos julgar e criticar e gritar que nós somos falsos. Então, se você coloca um adesivo no seu carro, eles vão observar o seu comportamento. E, na verdade, eu acredito que muitas vezes as pessoas vão nos testar
elas tentarão fazer com que façamos alguma coisa que elas sabem muito bem que é errado. E assim, então, se nós fizermos isso, então nossa presença não mais os convence, não mais os convencerá do pecado, porque agora estamos fazendo o que eles fazem também. Mas agora eles nos julgam e nos criticam por isso? Meu pai, ele não era um homem bom. Ele não só era abusivo, mas ele era violento, ele nunca gostava de ninguém, ele não confiava em ninguém também. E sabia, todos os fins de semana ele saía e ficava bêbado. E nós tínhamos uma família que vivia ao lado, que administrava uma grande denominação e, sabe, eles cumpriam todas as regras e regulamentos, iam à igreja o tempo todo. E me lembro do meu pai dizendo assim: eles não são melhores do que eu, eles ficam bêbados também. Então, nós temos que entender que se nós nos comportamos como todos os outros, tudo o que estaremos fazendo é dando combustível para dizer que nós somos falsos e que o que nós temos de Deus não é real. O nosso comportamento e o nosso estilo de vida precisam trazer uma convicção piedosa para as pessoas, não com um espírito de julgamento, mas as pessoas precisam de receber convicção do mau comportamento delas na nossa presença. E a única maneira disso acontecer é se você tiver um padrão, não sendo julgador em relação a elas, não sendo crítico em relação a elas, não tentando fazer com que se sintam culpados, mas você tem que tomar decisões sobre si mesmo. Meu marido, quando trabalhou na área de engenharia, antes de trabalhar no ministério, há muitos anos atrás, ele sempre foi um homem piedoso, ele tinha padrões em sua vida e os caras se sentavam ao redor dele, sabendo que era cristão, e ele me contava sobre as vezes em que eles falavam de maneira obscena. E sabe, preciso prestar atenção nos detalhes, se eu não fizer, eu sei que Dave vai me corrigir mais tarde, porque ele faz questão de todos os detalhes. Mas ele disse, ele me contou uma história a respeito de um cara que estava tentando. Ele apareceu na área onde Dave trabalhava e começou a tentar lhe contar uma piada suja. Ele olhou para ele e disse: por que você está tentando me contar isso? Você sabe que eu sou um crente em Jesus? Eu não gosto desse tipo de coisa. Bem, você sabe isso. Pode ser um pouco difícil para fazer isso, porque de repente agora você se separa do restante do bando. Mas você sabe qual é o outro lado disso? Quando esse cara teve problemas depois com seu casamento e sua esposa estava deixando, para quem você acha que ele veio pedir ajuda e conselho? Mas a coisa que eu realmente mais gostava na maneira como David lidava com o trabalho era que ele confrontava as pessoas, mas não de maneira crítica ou de maneira julgadora. Ele era tão amigável com esse cara da próxima vez que o visse, que era como se nada tivesse acontecido. E o lugar onde nos colocamos em problemas é quando nós temos uma atitude: bem, eu sou melhor do que você. E isso é o que as pessoas não aguentam. Você não precisa ter essa atitude, mas você também não precisa se comprometer com todos os outros no mundo para eles estarem dispostos a aceitar você. Amém? Então, nós queremos manter a nossa consciência clara diante de Deus, porque o comprometimento é como uma pedra lançada no seu poço. Isso vai prejudicar o fluxo em sua vida. Não existe nada pior do que ter uma consciência culpada de alguma coisa que você fez, que você sabia que Deus não queria que você fizesse. Mas veja, o caso é o seguinte: nós estamos tão acostumados a nos comprometer e a fazer as coisas abaixo do padrão de Deus, e se ninguém jamais confrontar isso, então continuamos fazendo um pouco, até que de repente nossas vidas são arruinadas e nós nem sabemos o que aconteceu. Você já viu um crente que foi realmente forte com Deus e começou a se desviar de pouquinho a pouquinho, e então de repente alguém diz: eu não tenho ideia do que aconteceu com ele. Quer saber? Nada disso aconteceu da noite para o dia. Aconteceu um pouco aqui, um pouco ali. Isso é exatamente o que aconteceu com o nosso país. Veja como nós fomos para onde nós estamos, sendo o tipo de nação que nós éramos, para onde estamos hoje. Você precisa saber que o diabo, ele é paciente. Vamos, ele realmente não tem pressa alguma. Ele vai trabalhando em nossas vidas de pouquinho em pouquinho. E essa mentira do pouquinho é uma das mentiras com que você precisa realmente ter cuidado. Agora,
eu sei que às vezes isso fica um pouco desconfortável, porque, bem, você sabe, queremos nos divertir, fazer parte do grupo, queremos fazer essas coisas diferentes, mas o que acontece, não estou aqui dizendo hoje, dando uma lista de coisas que você não pode fazer, o que eu estou lhe dizendo é que se você fizer o que Deus quer que você faça, você terá uma liberdade, uma alegria, que vai valer muito mais do que tudo aquilo que você tem que renunciar para tê-la. Romanos 9, verso 1. Eu lhes digo a verdade em Cristo, não estou mentindo, minha consciência iluminada e motivada pelo Espírito Santo testemunha dentro de mim. Então Paulo estava dizendo, olha, eu não conheci o pecado na minha vida, não significa que ele fez tudo certo, mas ele disse, eu tenho uma consciência limpa, eu estou bem com Deus. Agora, existem duas maneiras de não se ter uma consciência culpada. Uma delas é quando você pecar, seja rápido para se arrepender e querer se afastar do que você fez de errado. Isto é bom, esse é um bom plano, essa porta sempre está aberta. Mas se continuar acontecendo a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, então talvez seja uma indicação de que é algo de que precisamos parar de nos arrepender e apenas decidir que isso precisa sair das nossas vidas. Você sabe, é uma coisa quando fazemos algo errado e não temos conhecimento de que estamos fazendo errado, sabe? Mas quanto mais conhecimento nós temos, mais responsáveis nós nos tornamos para fazer o que Deus quer que nós façamos, sem ter que passar pela rota de pecar, sentir-se culpado, ter Deus lidando conosco, arrepender-se, finalmente receber misericórdia e voltar ao pecado novamente e depois fazer a mesma coisa de novo e de novo. Sim, podemos nos arrepender, graças a Deus, sua misericórdia se renova a cada dia. Eu não acredito que possamos ultrapassar o perdão de Deus, mas eu também acredito que há uma maneira melhor de viver, e esta é decidir hoje, é hora de eu chegar a um novo nível de maturidade espiritual e em vez de me arrepender o tempo todo pelas mesmas coisas, eu vou começar a fazer o que Deus me leva a fazer, logo o que Ele mandar, e assim eu não terei que seguir essa estrada de novo. Todo comprometimento é uma pedra ou alguma sujeira em seu poço. Davi, ele disse, no Salmo 18, verso 23, tenho me comportado de forma reta e irrepreensível para com ele, sempre em guarda para que eu possa manter a mim mesmo livre do meu pecado. Algumas palavras que em guarda e manter-me livre do meu pecado. Então, Davi não queria apenas que o demônio deixasse em paz. Ele não queria somente que não houvesse tentação. Ele disse, eu vou viver minha vida e ser o guerreiro que eu devo ser. Eu vou ficar de guarda, eu vou viver com atenção. Eu vou observar as mentiras de Satanás. Eu vou tomar cuidado com o comprometimento que as atiradeiras lançam no meu caminho. Eu vou manter a mim mesmo, com a ajuda de Deus, em um lugar onde eu possa ter o tipo de vida que Deus quer que eu tenha. Sabe, se você lê a Bíblia no Novo Testamento, você vê esta frase, em guarda, de novo e de novo e de novo. 3 escrituras rápidas, 1 Coríntios 16, 13. Esteja em guarda, fique firme em sua fé. Você sabe, o inimigo tentará de qualquer maneira roubar sua fé. E uma das maneiras como ele faz isso é lançando pedras de dúvida e descrença em sua mente. Alguém já teve algum problema para acreditar nas promessas de Deus e continuar a acreditar que a palavra de Deus é verdadeira em sua vida, que Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer? Sabe por quê? Porque herdamos as promessas de Deus através da fé e da paciência. E enquanto você está tendo paciência, é quando o inimigo vem contra nós com suas mentiras. Bem, isso não é verdade, isso não vai acontecer para você e assim por diante. Esteja em guarda. Quer saber, o cristianismo vitorioso não é para as pessoas preguiçosas. É preciso tudo que você tem para andar em vitória. E nós não podemos ser cristãos sonolentos. Você sabe, a Bíblia até fala disso, os cristãos sonolentos. Sabe, as 10 virgens, 5 delas ficaram alertas e elas estavam de guarda e esperaram até o noivo chegar. 5 ficaram com sono, ficaram preguiçosas e foram dormir e assim perderam no final. Marcos 13, verso 33, esteja em guarda e alerta para a prática da oração. Lucas 21, versos 34 a 36. Mas também tenham cuidado com vocês mesmos e estejam em guarda
para que seus corações não fiquem sobrecarregados e deprimidos e pesados com a vertigem, a dor de cabeça e a náusea da autoindulgência e embriaguez, preocupações mundanas, e tenham cuidado com as preocupações e ansiedades desta vida. E aquele dia venha sobre vocês de repente, como uma armadilha ou um laço. Sabe o que? Jesus vai voltar algum dia. Agora, nós não sabemos se será hoje, nós não sabemos se será amanhã. Agora, veja, nenhum de nós sabe quando vamos encontrar com o nosso Salvador. Se é quando Ele retornar ou se quando nos levar para casa. Nenhum de nós tem nenhuma garantia além desse momento que estamos vivendo agora. E nós precisamos viver como se acreditássemos nisso, onde nós não estamos apenas indo mais longe, por assim dizer, pensando que temos todo o tempo do mundo, mas nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Tudo bem, eu poderia continuar falando sobre isso, mas vamos para uma outra aqui. Que tal as pedras da preocupação, ansiedade e medo? Nós nunca ficamos sem coisas para nos preocupar, não é mesmo? Ah, meu Deus! Não importa o quanto você lê a Bíblia, não importa quantas escrituras consegue citar, não importa quantas vezes por dia você vê a Joyce Meyer na TV ou quantas vezes por semana você vai à igreja, você ainda vai ter que usar a sua fé. Vamos, não faz nenhum bem apenas ter fé, nós temos que usar a nossa fé e então nós precisamos usá-la quando o inimigo lança essas pedras de preocupação, inquietação, ansiedade. Quero dizer, mesmo nas situações que eu falei com você, sabe, esse meu nervo ciático me incomoda. Sabe, já passei por muita coisa na minha vida para saber que Deus, Ele sempre tem uma resposta. Sempre. Mas isso não significa que nós não temos que esperar e passar por algumas coisas. Bem, sabe, enquanto você está esperando, aqui vêm as pedras do bem e se. Quantas pedras você acha que são jogadas em você todos os dias, que são rotuladas de e se? Bem, e se isso? E se aquilo? E se alguma outra coisa? Então é quando precisamos saber a palavra e quando o inimigo vier lançar essas coisas em nós, precisamos saber como devolver a palavra de volta para ele. A Bíblia diz, não estejam ansiosos por nada. Vamos então ver uma escritura, Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por nada, mas em todas as circunstâncias, em todas as coisas, por meio da oração e súplica, pedido definitivo, com ação de graças, continue apresentando todas as suas petições a Deus. Precisamos aprender a falar a palavra contra as mentiras do inimigo. Quantos de vocês têm esse pequeno livro chamado O Poder Secreto da Palavra de Deus? Alguém tem? Ok. Quando falo de um livro e vocês não aplaudem, não tem, significa que você precisa dele. Essas são algumas escrituras para você confessar em todas as áreas em que você puder pensar. Raiva, o inimigo condenando você por erros do seu passado. Precisamos aprender a lançar a rocha da palavra de volta para o inimigo quando ele jogar pedras em nós. Quer saber? Paulo tinha um passado. E sabe, eu me pergunto quantas vezes na vida do apóstolo Paulo o inimigo jogou ou tentou lançar alguma pedra nele. Bem, quem você pensa que é? Para estar andando por aí tentando dizer a todas as igrejas o que deve fazer. Você era um cara que vivia perseguindo as igrejas? Ele participou do apedrejamento de Estevão. Maria tinha um passado. Não foi um passado muito bom e ela acabou viajando com Jesus, mas ela estava na equipe de viagem e ela tinha sido uma prostituta. Meu Deus, eu tenho algumas coisas também, sabe? Amém? E cara, se você soubesse algumas das coisas que eu fiz, meu Deus, você pensaria de jeito nenhum vou ouvir essa mulher. Mas veja, é o seguinte, quando nós estamos em Cristo, nós morremos para a nossa vida antiga e nós nos tornamos uma nova criatura. E sabe, Pedro tinha um passado. Nossa, e ele era um dos 12. Ele negou que conhecia a Jesus. 3 vezes ele o negou. Eu não conheço esse homem. E até mesmo usou uma linguagem ruim, eu não sei de quem se trata, não conheço. Mas, cara, quando o galo cantou, ele se lembrou do que Jesus havia dito a ele. Você pode até, eu não posso nem sequer imaginar
como Pedro se sentiu. O quanto deve ter sido difícil para ele prosseguir. Quer saber? Eu acho que quando você teve um grande fracasso em sua vida e você encontrar fé para continuar com Deus e deixar para trás o seu passado, esta é uma das maiores coisas que você pode fazer em sua vida. Eu vou ser sincera com você, não é preciso muita força para você sentar-se e se sentir culpado o tempo todo. Quero dizer, eu era realmente boa nisso antes de eu começar a andar com Jesus. Sabe, todos podemos nos sentar e sentir mal com nós mesmos e pensar que nunca seremos nada e que não merecemos nada. Mas se você quiser fazer alguma coisa realmente enorme, que realmente vai deixar o diabo louco, sempre que você agir de forma ruim, vá para Deus, diga: sinto muito pela maneira como eu me comportei, mas eu quero lhe pedir para me ajudar mesmo assim. Eu peço que o Senhor me use mesmo assim, porque eu acredito no que a palavra diz, que eu posso deixar o que está para trás e posso prosseguir para as coisas boas que estão adiante. Não diminua a si mesmo, porque você teve um passado que não é muito agradável. Deus é especialista em pegar pessoas confusas, para então usá-las para a sua glória. Na verdade, eu acho que Ele prefere trabalhar com gente confusa, sabe? Em vez de pessoas perfeitas, porque assim então todo mundo fica chocado e Deus fica com a glória. Amém? Vamos, não planeje algum tipo de vida de segunda categoria, uma vida tipo assim inferior, porque você teve um começo ruim. Não importa como você começa, o que importa é como você termina. Agora, eu também não consigo sequer imaginar a alegria que Pedro deve ter sentido, mas ele talvez tenha demorado um pouco para entender isso. Você pode sequer imaginar? Quando Maria voltou para os discípulos e ela disse: ouça! Ele disse para lhe dizer, e Pedro, ele especialmente mencionou o seu nome, Pedro. Ele foi o único do qual Deus mencionou o nome. Vai e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Amém? Vai e diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Certamente o inimigo tinha convencido Pedro de que ele seria deixado de fora, mas Jesus se certificou dele saber que não estava sendo deixado de fora. E sabe de uma coisa? Ele está chamando o seu nome hoje. E ele quer que você também saiba que ele ressuscitou. E não importa o que tenha acontecido no seu passado, quando o seu inimigo lançar em você as pedras das coisas passadas que você fez, basta você apenas jogar uma boa rocha de volta nele e dizer: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Amém? Por acaso você já sentiu que algo está dificultando o fluxo de Deus em sua vida? Algumas coisas que precisamos fazer é não deixar de nos livrar dos obstáculos, como comprometimento, preocupação, raiva, falta de perdão e muitas outras coisas. O que flui de nós diretamente afeta os outros, e uma vida de padrões piedosos vai atrair outras pessoas para Jesus Cristo. O diabo